costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, quinta-feira, 5 de outubro de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele. Vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande mais trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um da paz, a paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimo, o Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus, ele envia 72 discípulos à sua frente, pelos lugares onde ele deveria ir. É o que a palavra nos diz. E a simbologia desses 72, segundo relatos, é a simbologia que significava as 72 nações que havia na época. E hoje, em nosso meio, não sei quantos países tem hoje esse mundão de meu Deus, mas esses 72 continua a simbolizar e a significar quantas nações existiam nesse mundo. E ele disse: eu vos envio como lobo, como cordeiro no meio de lobos. O que significa isso? Ele enviava aos seus discípulos para pregar e anunciar a palavra, dizendo que o reino dos céus está próximo, mas que eles estavam no meio de lobos. O que significam esses lobos? As pessoas que não acreditam, as pessoas que não acolhem a palavra de Deus. Por isso, elas são consideradas como lobos, porque chega a palavra de Deus e eles querem, de alguma forma, abocanhar, impedir a palavra de Deus de ser propagada. Então, são qualificados como lobos. Por isso ele disse: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E aí ele diz que
quando entrardes numa cidade, entrar numa casa, dizei, a paz esteja nessa casa. Se ali morar uma pessoa pacífica, que compreende a palavra de Deus e aceita a palavra de Deus, a paz repousará sobre aquela casa. Mas se não estiver uma pessoa que se enquadre nessas condições, a paz retornará para vós. E quando sairdes desta cidade onde não foram acolhidos, sacudi a poeira de vossos pés em forma de protesto, para que vocês não foram bem atendidos. Aquela cidade, aquele povo, não acolheram a palavra de Deus, que é: o reino de Deus está próximo. Bem, meus amados irmãos, muita coisa. Ele diz, não levei muita coisa pelo caminho, bolsa, sandália, etc, etc. Por quê? Isso significa o nosso apego com as coisas desse mundo. Então, nós precisamos colocar primeiro a palavra de Deus em nossa vida, os ensinamentos de Jesus Cristo em nossa vida, acolher a palavra de Deus com obediência e procurar vivê-la como Jesus Cristo nos ensina. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Quando alguém se ajoelha